Star Wars: A Vingança dos Sith, o episódio 3, é um dos meus Star Wars favoritos. Eu sou muito fã desse filme, de verdade. E recentemente a gente teve o relançamento em comemoração aos 20 anos do lançamento do episódio 3. A gente teve o relançamento nos cinemas e pela primeira vez eu assisti o episódio 3 nos cinemas e, cara, que experiência sensacional foi ter assistido esse filmaço dirigido pelo George Lucas. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui a crítica do episódio 3 de Star Wars, filmaço. Então, antes da gente continuar com o vídeo, obviamente já esquece, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aqui do Memórias de Cinema. Galera, tô aqui com minha colinha que eu fiz para falar do filme. E primeiro eu quero falar um pouquinho sobre esse episódio, né, o episódio 3, porque eu sou muito fã de Star Wars. Ou melhor dizendo, eu era muito fã de Star Wars. Eu amava Star Wars na minha infância e na minha adolescência, principalmente por causa da trilogia clássica, mas também pelo episódio 3, pelas séries animadas, pelos videogames. Eu amava Star Wars. E, assim, eu deixei Star Wars de lado, principalmente depois dos filmes da Disney, das séries da Disney, que tem uma coisa boa aqui e ali, sabe? Eu gosto na primeira temporada do Mandalorian, eu gosto de Rogue One, mas no geral eu acho que acima de tudo é algo muito sem alma, sabe? É algo muito sem alma e eu não consigo mais gostar de Star Wars. Então, assistir esse episódio 3, cara, me fez também me relembrar como que Star Wars era bom, sabe? Como eu amava essa saga. E assim, então foi um sentimento muito especial, sabe? Porque eu realmente gostava demais. Eu já assisti esse filme diversas vezes na locadora, passando na TV aberta, na TV fechada, sabe? Eu lembro uma vez que eu assisti, por exemplo, na Band, passava também muito na TV fechada. Então, assim, eu já assisti o episódio 3 várias vezes e assistir no cinema realmente foi algo muito diferente, sabe? Ver o filme na tela grande é realmente uma experiência diferente e trazer de volta, assim, esse amor que eu tinha pro Star Wars. Então, nossa, foi uma experiência incrível. Então, vamos lá, vamos falar sobre o episódio 3. O episódio 3 é extremamente essencial que você tenha assistido os 2 primeiros episódios, porque ele começa, assim, já no auge da guerra, ele começa você precisando entender o contexto do que está acontecendo. Então, assim, esse filme é fundamental que você tenha assistido os 2 primeiros episódios. Então, o filme, ele basicamente começa já numa guerra onde o Anakin e o Obi-Wan estão tentando resgatar o que vai ser o Palpatine, né? E aí eles têm lá uma batalha contra o Conde Dooku, enfim, etc. E aí depois que eles conseguem, né, resgatar o Palpatine, eles conseguem, a gente tem o resto da história que a gente tá no meio da guerra contra os separatistas. A gente também consegue ver a relação do Anakin com o Palpatine, ele entrando aí no Dark Side da Força. Então a gente vê esse filme, acima de tudo, ele é focado no Anakin. A gente tem todos os contextos que estão acontecendo assim na história de Star Wars, da guerra, mas é focado na figura do Anakin, na mudança de lado do Anakin, na mudança do Anakin de sair de ser um Jedi para ser um Sith, de se tornar Darth Vader. Então essa é basicamente a história da vingança do Sith, da criação do Darth Vader, né? E também, claro, do fim da Ordem Jedi. Então, assim, filmaço, sabe? Eu acho que muita gente critica o George Lucas, que não fala que ele tem uma boa direção e tudo, mas eu particularmente acho a direção do George Lucas aqui nesse filme muito estilosa, sabe? Muita gente reclama da montagem, que não gosta, que fica aparecendo aqueles efeitos na montagem. Cara, eu acho muito estiloso, sabe? Eu acho uma marca de Star Wars também. Não, Star Wars não foi um que fez isso, mas eu acho uma marca de Star Wars. Gosto muito de como que ele faz o ritmo desse filme. Cara, o ritmo desse filme é insano, sabe? Cada cena tá acontecendo alguma coisa importante. As cenas de ação, cara, a trilha sonora aqui do John Williams é fenomenal. E esse é um filme, eu digo, quando a gente... Depois que assistir o filme, a gente fica com várias cenas na cabeça, sabe? E aqui na Vingança do Sith, eu tenho diversos momentos que eu amo desse filme. Então, assim, o começo do filme é muito bom. Lá do Anakin e do Obi-Wan tentando fazer o resgate. Aí, cara, depois a gente tem, por exemplo, a batalha do Yondu contra o Palpatine, que o Anakin aparece.
A gente também tem o Obi-Wan lutando lá contra o Grievous, que é sensacional. A gente tem a batalha do Yoda, a gente tem, cara, a batalha épica do Anakin contra o Obi-Wan, a gente tem o final do filme do Anakin se tornando Darth Vader. Então, assim, são tantos momentos sensacionais, são tantos momentos que eu, assim, às vezes eu fiquei até arrepiado assistindo o filme. Então, eu acho que o Star Wars Episódio 3, ele é incrível, e ele se tornou ainda melhor depois da gente ter visto a desgraça que foi os outros episódios da Disney, essas séries da Disney horríveis. Então, na minha opinião, o episódio 3 ele ganhou ainda mais força ao reassistir, sabe? Então, assim, filmaço. Eu não tenho muito mais coisa pra falar, porque, de fato, assim, é um dos melhores filmes de Star Wars pra mim, sabe? Eu acho que, na minha opinião, apenas Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca são melhores do que o episódio Sith, sabe? Como o George Lucas, ele consegue também criar grandes odisseias visuais, sabe? A gente às vezes tem planos, cara, quando o Anakin tá, por exemplo, entrando no templo da Ordem Jedi, cara, a gente tem uma visão assim de cima que é espetacular, é belíssima. Cara, a batalha do Anakin com o Obi-Wan lá naquele planeta de fogo que agora eu me esqueci o nome do planeta. Mas, cara, aquela batalha é visualmente espetacular, é incrível, sabe? Então, os efeitos especiais, cara, os efeitos especiais desse filme, eles envelheceram muito bem, sabe? Eu acho que os efeitos especiais do episódio 1 e do episódio 2, eles não envelheceram tão bem. Mas eu acho que aqui é o contrário, eles são muito incríveis, cara. E vendo, assim, na tela do cinema, cara, eu não achava de jeito nenhum que era um filme de 20 anos atrás, sabe? Por exemplo, poucos dias depois, eu assisti também Until Dawn, inclusive. Se inscreve no canal que eu vou fazer crítica de Until Dawn. Vou gravar a crítica assim que eu terminar esse vídeo. E aí eu fiz a crítica, eu assisti Until Dawn e, cara, eu digo sem brincadeira, os efeitos especiais do Star Wars são melhores do que do Until Dawn, mesmo sendo 20 anos depois. Então, assim, efeitos especiais incríveis, trilha sonora incrível, cara, tudo é incrível. Eu acho que o único ponto negativo é que às vezes a gente tem alguns diálogos que são muito simples, tipo, sei lá, é o Anakin falando, se você não é bom, você então é do mal. Tipo, algo desse tipo assim. Então, às vezes, a gente tem alguns diálogos que são meio bestas, meio simplificados demais. Mas, sinceramente, eu não me importo nem um pouco, porque é um filme incrível, é um filme que eu amo. Se fosse deixar uma nota aqui, nota 9 de 10, apenas por esse detalhe mesmo, que às vezes a gente tem, assim, alguns diálogos meio ruins. Mas é um filme incrível, inclusive, assim, depois que a sessão acabou, a sessão inteira bateu palmas pro filme e realmente merece. E eu me lembrei como era bom ser fã de Star Wars, né? Infelizmente, Star Wars hoje tá com a Disney e é uma desgraça. Eu particularmente não gosto nem um pouco. Então, galera, deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme Star Wars A Vingança do Sith e o que é que você achou aqui desse filme, né? O que é que você achou do Star Wars Episódio 3? Se você foi reassistir o filme, o que é que você acha do momento do Star Wars? Deixa aqui nos comentários que, claro, a gente vai debater. E mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer o vídeo e mais pessoas poderem assistir. Então, dito isso, muito obrigado, até a próxima e tchau!